Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sei que eu estava um pouquinho sumidinha daqui da gente conversar, mas hoje a gente está de volta. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou contar aqui para vocês quais são as minhas 5 fontes de renda totalmente digital. A gente já vem conversando aí alguns vídeos, muitas de vocês comentaram aqui para eu falar das minhas fontes de renda, com que eu trabalho, né? Como que eu ganho dinheiro, quais são os meus negócios aqui na internet. Teve algumas pessoas também que perguntaram se eu trabalhava de CLT, se eu já trabalhei de CLT, porque surgem, né, essas dúvidas, e eu acho que esse vídeo aqui hoje vai ajudar vocês a me conhecerem, né, um pouquinho melhor. Então hoje nesse vídeo eu resolvi trazer aqui para vocês quais são essas minhas 5 fontes de renda digital. Eu já tive 8 fontes de renda, eu tenho hoje como objetivo a construir mais 5, a ter 10 fontes de renda, mas eu sei que é possível ter até mais do que 10, dá para ter umas 15 fontes de renda, mas nem todo mundo é um robô, a gente tem que ir colocando, né, os nossos pés, né, as nossas mãos onde a gente alcança, e já faz aí mais ou menos 2 anos que eu diminuí 3 dessas 8 fontes de renda que eu tinha, e hoje eu tenho apenas 5 fontes de renda totalmente online. Então hoje, para você me conhecer melhor e talvez para te inspirar, né, até mesmo a começar alguns desses negócios, algumas dessas fontes de renda que eu tenho hoje, talvez você esteja aí pensando, né, como construir uma renda online, talvez você já colocou no papel, mas você não conseguiu dar prosseguimento, talvez você tenha se sabotado, talvez você nunca tenha visto alguém que tenha começado, que tenha dúvidas, que fica meio assim, será que é verdade? Será que é possível? E eu não fiz nenhum roteiro, tá, para falar sobre isso, para falar das minhas fontes de renda. Eu vou começar a contar como tudo começou na minha vida. Eu vou contar um pouquinho lá de trás, tá? Da minha adolescência mesmo, quando eu comecei a trabalhar, foi meus primeiros empregos, e como que eu cheguei até aqui hoje, tá? Eu me chamo Valéria Santana, eu tenho 34 anos, recém-completados, compartilhei com vocês aí na comunidade, para quem acompanhou a comunidade, mostrei aí a fotinha do bolo. Eu quero agradecer a cada uma das inscritas aqui do canal, vocês são minhas amigas, são maravilhosas, são assim mulheres incríveis. Para mim, assim, todas as vezes que eu vejo cada comentáriozinho de vocês, eu fico com uma vontade imensa de encontrar vocês pessoalmente, né? Para quem é aqui do Rio de Janeiro, de, sei lá, tomar um café, fazer um piquenique. E, ó, meu muito obrigado. Um beijo maravilhoso no coração de vocês. Que Deus possa abençoar vocês sobremaneira, em dobro de tudo aquilo que vocês me desejaram, né? As felicitações, os parabéns. Que Deus abençoe vocês, que dê a vocês muitos dias alegres aqui no canal, que a gente possa estreitar cada vez mais essa amizade. Muito obrigada. Você que está chegando aqui agora, aqui nesse canal eu compartilho sobre o meu estilo de vida simples, minimalista, né? Eu estou numa fase que eu estou vivendo uma vida mais simples, um degrau abaixo, então eu compartilho essa parte aí do minimalismo, do essencialismo, em prol de realizar objetivos maiores, e falo bastante aqui, né, sobre experiências de vida, reflexão, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, falo um pouco sobre tudo aqui no canal. E também tenho falado sobre finanças, e hoje é o primeiro vídeo onde eu vou estar falando um pouco sobre empreendedorismo, que é as fontes de renda, né, que você pode fazer aqui online. Então, se você chegou aqui agora, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais sobre isso por aqui, ative as notificações, que todos os dias nós temos vídeos aqui. Eu já quero abrir um parênteses, você vai falar assim, Val, mas você tá meio subidinha. Sim, aconteceram muitas coisas, né, nesse mês agora de fevereiro para março, mas agora, graças a Deus, a gente já vai conseguir voltar em nome de Jesus, tá? Então eu vou começar a falar aqui como que tudo começou. Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos de idade. Eu estava fazendo o curso normal de formação de professores, tá?
professora de primeira a quarta, nunca lecionei, tá? Nunca gostei ali de dar aula, mas dei muitos estágios. Mas o meu primeiro trabalho, eu nunca entrei numa sala de aula para dar aula, tá, gente? Eu só dei estágio, fiz estágios, muitos estágios com crianças, primeira a quarta, né? Estágio final foi uma turma de quarta série. Mas enfim, eu comecei a trabalhar numa lan house, que era uma lan house com locadora, na época que existia locadora de filmes, sabe, de vídeos, e aí as pessoas iam lá, alugavam fita, né, cassete, DVD, acho que já estava nessa época do DVD, e ali eu comecei a trabalhar meio período. Na época, se eu não me engano, eu ganhava em torno de uns 400, 500 reais, eu não lembro muito bem. E ali foi minha primeira experiência. Dali, a dona, ela teve, né, um probleminha na loja e ela teve que dispensar as duas meninas que trabalhavam com ela, que era eu e uma outra menina. E aí ficou ela e o filho dela na loja. E eu fui trabalhar numa lan house ao lado. Então eu abri aquela lan house e fechava também. Era bem interessante na época, né, que tinha muitos meninos, desde muito cedo fiz muita amizade com os meninos. Então foi uma experiência bem bacana. E logo depois, a dona dessa locadora, ela me chamou de volta para trabalhar com ela, chamou outra menina também, e aí a gente ficava ali, uma trabalhava de manhã e a outra trabalhava na parte da tarde para noite. Como eu estudava de manhã, fazia estágio, né? Eu saía do meu estágio e ia para a locadora lan house trabalhar. Então ali foi minhas primeiras experiências, e nisso que começou a renda extra, fazer mais fonte de renda. Desde que eu me entendo por gente, né, desde ali dos conhecimentos que o meu pai me ensinava desde criança. Meu pai é empreendedor, né, a forma do meu pai trabalhar nunca foi carteira assinada, a forma que meu pai sempre recebeu dinheiro era empreitada, né? Então, quando você trabalha assim, você recebe muito mais, né? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas com o modelo tradicional, que é o CLT, mas existem várias formas de remuneração, né? Você, às vezes, é uma manicure e você ganha muito mais do que um salário. Às vezes, não generalizando, tá? Existe casos e casos. Às vezes você é uma empregada doméstica e você ganha muito mais. Eu sou filha de um pedreiro, pintor, marceneiro, diarista, e essas pessoas, elas ganham muito mais, porque hoje uma pessoa que faz uma diária numa casa ganha em torno de 150, 180, 200 reais. Então, você fazendo várias faxinas na semana, você consegue ganhar muito mais do que um salário. Então, já aprendi desde cedo a ter outras fontes de renda. Então, quando eu estudava, fazia estágio, trabalhava na locadora, no final de semana, o meu pai me levava lá de noite para trabalhar num restaurante que tinha na minha cidade que eu morava. E ali eu saía do trabalho às 2, 3 horas da manhã, que eu era garçonete, e meu pai ia me buscar naquele local. E ele sempre me apoiou a ter outras fontes de renda. E fora isso, eu também vendia toalhinha, eu fazia bordado, vagonite, bordado mesmo, e vendia lingerie, vendia Hermes, vendia Hiroshima, vendia Avon. Minha mãe também vendia Avon, vendia Hermes, então eu levava, a minha mãe me dava comissão, era uma coisa assim. E ali já começou a Valéria empreendedora. E desde cedo eu já sabia que eu não queria trabalhar em CLT. Eu já sabia que eu queria ter meu próprio negócio. E eu falava com meu pai que eu queria abrir uma loja de roupa desde cedo. Ou era uma loja de roupa, ou era uma floricultura. Eu sempre tinha várias ideias na minha cabeça de empreendedorismo, e eu sempre fui muito incentivada pela cabeça do meu pai, né? Que tem essa cabeça de empreendedor. Meu pai, ele tem um horto, né? Então, eu cresci assim. Então, para mim, esse modelo tradicional, que a grande maioria das pessoas trabalha, eu mesma já trabalhei, tá? Meu último emprego foi há 8 anos atrás, carteira assinada. Eu era subgerente numa loja, entrei como vendedora, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, eu já trabalhei sim de CLT. Mas eu nunca me adaptei a esse modelo de negócio. Eu já trabalhei como vendedora de loja, de shopping, já trabalhei muito em shopping, já trabalhei em escritório de advocacia, foi um dos meus primeiros trabalhos, já trabalhei com grandes advogados aqui no Rio de Janeiro, não posso nem falar o nome aqui na internet,
E já trabalhei muito em escritório de cobranças judiciais. Então, nessa época, eu era apaixonada por escritórios de advocacia. Eu gostava muito de trabalhar, assim, nos lugares que eu estive. Trabalhei em casa de doce, né? Minhas primeiras experiências, assim, foi em casa de doce. Aquelas casas, né? Tipo Casa do Biscoito. E eu lembro que nessa loja eu fiquei pouco tempo. E depois eu fui trabalhar em shopping. Do shopping eu fui para escritórios. Uma das experiências mais legais assim que eu tive foi quando eu iniciei como recepcionista numa empresa e passei a ser secretária executiva do dono da empresa. Eu passei para secretária e eu amei essa experiência. Foi meu penúltimo trabalho antes de trabalhar como subgerente numa loja, e aí eu engravidei e tive a minha filha. Estava casada, tive minha filha, trabalhei até uns 8 meses de gestação e depois eu saí, tá? E depois eu nunca mais voltei para CLT. Ponto. Eu fiz um breve resumo, não foi só isso, teve outros trabalhos, alguns que eu não mencionei aqui, que eu trabalhei como modelo durante um tempo, fui modelo fotográfica, tá? Tenho várias fotos, trabalhei para várias marcas como promotora de eventos, fiz vários eventos grandes, como por exemplo da marca Scania, trabalhei muito com a Scania, foram assim momentos bem marcantes, sabe? Na fase assim de modelo mesmo. Então eu tenho uma história vasta, mas eu quis contar assim por alto para vocês me conhecerem um pouquinho. E desde que eu trabalhei nesse penúltimo lugar onde eu fui secretária, eu tive um incentivo muito grande de uma pessoa que era secretária na época do dono da empresa, e foi ela, né, que foi me aumentando de nível na empresa, porque eu iniciei como recepcionista. E ela conheceu o meu blog, o meu primeiro site, que é o primeiro que está aqui na lista das minhas 5 fontes de renda. E ali eu fiz meu primeiro blog. Na verdade, eu já tinha desde 2012 para 2013 que eu comecei a criar ali meus primeiros sites, né? Na época ainda não remunerado, mas logo no início. Depois ele foi remunerado, foi monetizado, né? Então nem existia o YouTube na época, gente. O YouTube, meu primeiro canal no YouTube só nasceu por causa do blog, tá? Do site, o que muita gente chama aí de site, eu chamo de blogspot, porque foi aonde iniciou a minha experiência. Então ali eu fazia muitas resenhas de produtos, encontrinhos de blogueiras aqui no Rio, eu documentava tudo, fazia muita resenha de esmalte, de até mesmo esse aplicativo que eu mostrei para vocês no penúltimo vídeo de compras, né, de supermercado. Eu já tenho uma postagem no meu blog muito antiga sobre isso. Então ali eu postava, fazia postagem no blog, né, toda semana, às vezes todos os dias, e eu trabalhava CLT. E ali eu já entendi que existia uma grande possibilidade de trabalhar com a internet. Na época, só o AdSense que pagava, só o blog que pagava. Então, ele pagava centavos, cents, né? Porque os anúncios que aparecem nos blogs era o que pagava, né, o criador ali do conteúdo, o dono do blog, o dono do site, tá? Vou falar dessas duas nomenclaturas para vocês não ficarem perdidos. Então eu criei o primeiro blog, depois eu criei um outro, meu primeiro foi de fitness, au pair, o segundo foi de fitness e o terceiro foi de blogueiragem mesmo, de blogueira, e foi esse que eu continuei até hoje. Então, e ele foi mudando ao longo do tempo. Depois eu abri um outro, né, no WordPress, e essa é a minha primeira fonte de renda online. Quando eu comecei, eu não ganhava muito, também não tô rica, não estou milionária, mas foi a minha primeira e hoje é uma das minhas principais fontes de renda já há alguns anos, tá, gente? Já há alguns anos. E eu me mantive ali com o meu blog, com o AdSense. Então, depois disso, acho que 2013 para 2014 foi quando em das postagens do meu blog, já ali os anunciantes já estavam dentro do blog, né, nas bordinhas dos sites, e já pagava pelos anúncios estarem ali aparecendo. Foi quando eu resolvi fazer um vídeo no YouTube. Meu primeiro vídeo no YouTube foi por causa de uma resenha, porque a empresa havia me enviado um produto e eu queria testar. E aí eu peguei o tablet
e gravei, né? Eu gravei no tablet e postei no YouTube, tipo assim, meu primeiro vídeo só para poder postar, né, no blog. E ali surgiu o meu primeiro canal no YouTube. Então, o AdSense, né, o AdSense, ele paga tanto para você com site, né, com blog, e também com YouTube. Desculpa o barulho da moto, gente. Um vizinho chegou aí com moto. Então, meu primeiro, né, minha primeira fonte de renda é o AdSense, através de sites e através do YouTube. Hoje eu tenho 3 canais no YouTube, tá? Além desse daqui, tem mais 2 canais no YouTube, tá bom? Então, essa é a primeira fonte de renda. A segunda fonte de renda começou em 2019, eu já estava tendo conhecimento sobre, né? Eu via se falar muito ali, 2018, por volta de final de 2017 para 2018, havia um burburinho sobre o marketing de afiliados, e eu sempre achava aquilo bem estranho, sabe? Até que em um determinado momento uma pessoa conhecida minha começou a faturar. E eu, talvez como você, eu também pensava assim, nossa, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso dá certo mesmo? Porque eu sempre fui curiosa. Então, como eu já trabalhava com a internet, né, com o AdSense, né, ali com blogs, com o YouTube já era, né, uma fonte de renda para mim, né, já quando eu comecei com marketing, né, em 2021, de fato. Mas eu já tinha uma noção, né, que internet não é como muitas pessoas pensam. Tem gente que pensa que a internet você não vai conseguir fazer nada, é tudo, né, tudo coisa errada. Errado é joguinho, né, essas coisinhas aí, essas coisas de azar, dinheiro fácil, isso sim é coisa errada. Eu não tô falando disso aqui, tá? Eu não estou falando disso aqui. Então, 2018, 2019, eu tive um leve conhecimento ali e fiquei com aquilo na cabeça. Mas em 2021, eu resolvi investir nisso. Foi quando eu estava grávida e eu falei assim, não custa nada tentar, né? Eu já trabalho com o YouTube, já trabalho com o AdSense aqui, com um blog, com meus sites. Então, não custa nada eu tentar trabalhar como afiliada. E aí, como qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento, eu iniciei fazendo um curso online. Então, eu estava grávida do meu segundo filho e eu falei assim, bom, hoje eu tô com uma fonte de renda. Eu não quero voltar para o mercado tradicional de trabalho. Eu quero cuidar da meu filho de modo integral, assim como eu cuidei da minha primeira filha de modo integral, né? Eu saí ali do trabalho com 8 meses de gestação e sempre cuidei da minha filha em modo integral e sempre trabalhando com YouTube, né? Com parcerias. Eu já tive Instagram grande, né? Uma coisa que muita gente pergunta aqui também se eu tenho Instagram. Não tenho, gente, Instagram, tá? Por que vocês gostariam tanto de saber disso? Que eu fico curiosa. Vocês falam, tem Instagram, tem Instagram. E eu falo, gente, não tem. Eu acho que é meio estranho, né, pra vocês, alguém não ter Instagram. Mas eu não tenho. Mas eu já tive parceria com a BabySec, eu já tive parceria com algumas marcas, né? Já cheguei ali a ter quase 20 mil seguidores no Instagram, na época que era tudo mato. E um fato importante, quando eu iniciei no YouTube, era tudo mato, tá? Não existia monetização. Éramos apenas pessoas que gravavam vídeos de maneira totalmente assim, aleatória, pegava a câmera, gravava sem muitas edições, não existia monetização. Eu sou da época onde eu fui uma das primeiras pessoas a ter o canal monetizado, assim como Nina Secret, assim como Fafela e tantas outras, tá? Hoje esses vídeos meus, eles estão todos privados, vocês não vão encontrar, que chega a dar vergonha, né, os primeiros vídeos do YouTube. Mas foi uma fase bem bacana, bem legal, né? Tem história, mas o YouTube, ele não era monetizado. Então, eu sou uma dessas levas aí, das primeiras pessoas a terem canais monetizados no YouTube. E muita experiência, né, nas costas. Mas eu pensava, eu já tenho o YouTube, então agora eu vou
estudar. Mas eu pensava assim, eu quero continuar cuidando do meu filho e trabalhando de casa, ter uma nova fonte de renda, né? Porque eu nunca me senti satisfeita assim com uma única fonte de renda. E foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso. E aí eu fiz o curso em pouco tempo. Não foi o curso que me fez ganhar dinheiro, tá, gente? Tem que estudar. Não tô aqui te vendendo curso nenhum, tá? Eu tô contando a minha experiência e dizendo pra você que funcionou pra mim porque eu meti a cara a tapa, tá? Eu fui lá, eu estudei, a minha filha, eu tava com barrigão, eu ficava deitada na cama com a minha filha, fazendo ela dormir, com barrigão, estudando até de madrugada. E quando meu filho estava prestes a nascer, eu já estava assim passando bastante mal, né? Quem é mãe é que sabe como é que é os últimos momentos ali antes de você ter o seu filho. Então eu comecei a montar ali a minha estrutura e consegui fazer a primeira venda e minha primeira comissão vendendo como afiliada de produtos digitais foi de R$13 e alguns centavinhos. E aí eu fui para a maternidade, fui ter meu filho. Quando eu voltei, eu já tinha me preparado, fiz várias marmitas e falei, vou voltar, meu filho vai estar pequenininho, eu vou cuidar dele, né, da minha filha, vou levar ela na escola, vou estar com meu filhinho e vou cair para dentro do estudo. E aí eu amamentava, comia minhas marmitinhas estudando. E um detalhe muito curioso, que eu sou muito determinada, gente, em tudo que eu faço. Todos os dias que eu estava na maternidade, eu estava editando vídeo. Eu deitada, eu editava vídeo e liberava vídeo no canal, no meu outro canal de maternidade. Eu me orgulho muito de ser assim, sabe? De ser uma mulher determinada, focada em tudo aquilo que eu gosto, e eu quero te inspirar a ser assim. A vida da gente, ela nunca vai ser... você nunca vai fazer nada da noite pro dia, você não vai enriquecer da noite pro dia, você não vai fazer dinheiro na internet da noite pro dia. Você precisa ter objetivos, você precisa traçar os seus planos e segui-los. Você não tem que se comparar com ninguém, você tem que aceitar e entender o teu processo. Senão você não avança, senão você não evolui. Então não adianta absolutamente de nada. E aí quando eu voltei, meu filho pequenininho, recém-nascido, na primeira semana, aplicando tudo que eu tinha aprendido no curso, toda a minha estrutura, eu faturei mais de R$1.000, meus primeiros R$1.000 em uma das plataformas. Hoje eu não trabalho mais com ela, mas a minha primeira plataforma que eu iniciei foi a Hotmart, tá? E ali eu fiz meus primeiros R$1.000, depois eu fiz 5, 10, né? E aí fui avançando. E aí logo depois eu comecei, né, a fazer outros cursos, aprimorar, melhorar, conhecer. Sempre estudei muito de madrugada enquanto meu filho dormia. Estudava assim nos momentos, parava um pouquinho, 10, 15 minutinhos lá, estudava e aplicava, que era o principal, né? Você aplicar tudo aquilo que você aprende. Não adianta você comprar um curso e falar assim, ah, mas o curso não me deu dinheiro. O curso não vai te dar dinheiro, acorda pra vida. Tome as rédeas da sua situação, da sua vida. Se você quer mudar, você vai fazer alguma coisa diferente. Eu nunca culpei curso nenhum. Ah, Valéria, mas é fácil você falar sempre que você teve resultado. Não, eu tive resultado não foi pelo curso, não foi pelo professor do curso. Foi porque eu peguei o conhecimento, eu apliquei o conhecimento, eu não fiz corpo mole, eu não me tornei vitimista da minha situação, eu fiz acontecer. Então, em primeiro lugar, Deus, determinação, saber onde eu queria chegar. Ah, Valéria, mas isso é papo de coach. Não, isso não é papo de coach, não é papo de motivação, que sirva de inspiração sim para você. Mas eu não vou falar aqui para você que é fácil não, tá? É porque muita gente não quer pagar o preço, muita gente não quer fazer acontecer. E eu fiz acontecer, tá? Eu vivi essa experiência, eu fiz acontecer. E ali foi 2021. Aí veio toda hora um cabelo entrando aqui no meu nariz. E aí eu fiz depois meus primeiros 10 mil na Eduz, enfim, comecei a trabalhar como afiliada de produtos digitais. Foi a primeira forma que eu comecei a trabalhar como afiliada, né? Foi minha segunda fonte de renda online. Hoje, só para parar um pouquinho aí no meio da história, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, como tudo decorreu, como que eu fiz ali, né, os meus primeiros 15, 20, né, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, tá bom? Mas foi esse resuminho aí, muita dedicação, muito estudo, aplicação, né, e vontade de fazer dar certo. Hoje a minha segunda fonte de renda é
afiliada de produtos físicos. Hoje eu não trabalho mais com infoprodutos de outras pessoas, eu trabalho com produtos físicos, eu vendo através do tráfego pago, que foi uma das coisas que eu também aprendi ao longo desse tempo, né? Pela minha paixão pelo marketing, eu aprendi a trabalhar com tráfego pago. Então, eu faço anúncios na internet e eu vendo os produtos sem aparecer, tá? Produtos físicos. Essa é a minha segunda fonte de renda, afiliadas de produtos físicos. E a minha terceira fonte de renda é como infoprodutora. Logo que eu iniciei a trabalhar como afiliada, eu tive uma experiência bem bacana, que eu criei uma comunidade na plataforma Eduz. Eu fui uma das pessoas, assim, as primeiras a criar, eu sou muito curiosa, muito estudiosa, e eu criei essa plataforma, e as meninas na época gostaram bastante, e depois eu fui ensinando, né, a como trabalhar com a internet. Eu tive consultoria, eu fiz consultoria na época, então iniciei meus primeiros infoprodutos. E na verdade nem era infoproduto, né? Era serviço. Na época a Eduz já permitia você vender o teu próprio serviço, tua consultoria, sua mentoria. Então eu já tinha bagagem, né? Já tinha aprendido e comecei a vender também os meus serviços, que é uma das formas que você também hoje pode ganhar dinheiro na internet, ensinando algo, tá? Então, hoje eu já sou infoprodutora. Alguns dos meus serviços, eles estão parados, né? Até o de consultoria de rotina, mas hoje eu tenho meus infoprodutos. Eu tenho produtos que eu criei, tá? Eu tenho um e-book infantil de rotina para mães que querem aprender a criar rotina para os filhos. E se você quiser, vou deixar aqui na descrição aqui abaixo, é meu, foi eu que criei, tá? Com todo carinho. Tem detalhezinhos da Gigi aí, que foi a maior incentivadora para criar esse produto. E ele também vem um checklist de rotina. Vou deixar passando aqui para vocês. A magia da organização na infância e guie os seus pequenos para hábitos positivos desde o início. Este e-book e planner são mais do que ferramentas, são convites especiais para você construir memórias e cultivar a autonomia e transformar o dia a dia em momentos especiais. Aqui dentro é a área Premium, onde você vai baixar o e-book, onde você vai baixar todas as ferramentas para organizar a rotina do seu pequeno. E tem como bônus o cardápio semanal para você montar as lancheirinhas e as refeições dos seus filhos. Muito bem. E esse é um dos produtos que eu também vendo meu sem aparecer, através do tráfego pago. Então eu sou infoprodutora, eu tenho os meus próprios produtos e eu acredito que algumas de vocês aqui já adquiriu algum infoproduto meu, tá? Então essa é a minha terceira fonte de renda digital. A quarta é como afiliada Shopee. Sim, eu sou afiliada Shopee já desde 2021, tá bom? E também como afiliada da Amazon, tá? Hoje são as duas aí que eu mais vendo no digital, mas existem outras também que eu parei, né, nesse tempo, algumas outras lojas que também disponibilizam, né, para você trabalhar como afiliado, como Pague Menos, CIA, né, consultora CIA, tem algumas outras aí. Hoje eu estou apenas com essas 5 fontes de renda, porque o tempo é escasso, né, gente? Eu sou mãe de 2, eu trabalho, hoje eu estou me dedicando muito mais aos meus trabalhos aqui no digital, então eu deixei algumas de lado. Tem algumas outras que eu não falei aqui agora no momento, até porque eu não estou fazendo elas no momento, mas existe mais umas 3 que eu faço de renda extra, tá? De vez em quando. Tem mês que sim, tem mês que não. Então, por isso que eu não vou falar elas aqui agora, mas a gente pode falar disso mais pra frente, né? Das fontes de renda que você pode estar fazendo para ter aí, né, mais renda. Mas assim, eu não tô rica, tá? Eu não tô milionária, mas eu conquistei uma coisa que eu acho que toda mãe gostaria de conquistar, que é a liberdade
financeira, a liberdade geográfica. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, eu posso trabalhar da minha casa, eu posso ir no shopping tomar um café, levar meu notebook e trabalhar no shopping, eu posso viajar e estar trabalhando do local que eu estou viajando, tirar ali 3, 4 horinhas para trabalhar. Eu posso ter essa liberdade de viajar para algum lugar, tipo para casa da minha mãe e continuar trabalhando. Já fiz isso muitas vezes. Então hoje eu tenho essa facilidade, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém não, gente, é porque eu corro atrás. O que acontece é que muita gente não vê possibilidade de ter uma nova fonte de renda, né? Muita gente não corre atrás, né, das oportunidades ou desperdiça as oportunidades por medo ou até mesmo por achar que para ela não serve, para ela não dá. Mas eu fiz acontecer, tá? Isso aqui é a minha experiência. Então, recapitulando, hoje a minha primeira fonte de renda é com o blog e o YouTube, né? O AdSense que me paga. A segunda fonte de renda é como afiliada de produtos físicos. Eu vendo produtos físicos na internet sem precisar aparecer através do tráfego pago. E também como infoprodutora, vendendo os meus próprios infoprodutos. E, claro, usando o tráfego pago também. E quarto e quinto, Shopee, afiliada Shopee e afiliada da Amazon, tá? Então, tudo isso é possível para você. Eu posso trazer outras formas de você fazer fonte de renda aqui na internet num próximo vídeo. Se você se interessar, você coloca aqui embaixo, coloca suas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer de te responder, de te ajudar, te responder, né, sua pergunta, porque eu sei que toda mãe gostaria de viver essa liberdade. Não é da noite para o dia, não é enriquecimento rápido, não é joguinho que você joga e vai fazer dinheiro, não é isso, tá? É trabalho. Hoje eu levo a internet totalmente como trabalho, tenho ali minhas datas de pagamento tudo certinho, são elas que me possibilitam, né, construir uma reserva financeira, pagar as minhas contas. Então isso tudo foi trabalho de dedicação, de estudo, e que muita gente vive da internet. Você também pode viver da internet se você se dedicar, se você se esforçar, se você procurar de fato ter um objetivo, né, gente? Hoje esse blog que eu tenho, eu até tô atualizando ele, né? Eu tô mudando ele de plataforma, que é dessa primeira que eu falei para vocês. Eu tô mudando ele de plataforma já tem um tempinho. Até contratei uma pessoa para fazer, né, umas mudanças que eu não tava conseguindo fazer, porque a gente trabalha junto com outras pessoas, né? Mas ao longo desse caminho, eu já tive até página de venda que eu mesmo passei horas de madrugada ali, 2 horas em cada madrugada, uma semana, madrugadas em claro, olheiras, preparando, fazendo sozinha, passo a passo. Mas foi muito gratificante. Então, não tô aqui para dizer para você que é fácil. Eu não tô aqui com Camaro, eu não tô aqui com Porsche, eu não tô aqui com Mercedes, mas eu sou rica daquilo que o dinheiro não compra, tá? Eu não tenho aversão ao dinheiro, pelo contrário, o dinheiro ele é importante. Nada de hipocrisia, de achar que o dinheiro não traz felicidade, que isso, que aquilo, blá, 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 crença limitante, não, tá? O dinheiro, ele é importante, sim. Muita gente que fala, o dinheiro não é importante, com desdém, a grande maioria dessas pessoas que falam isso porque estão endividadas, não estão conseguindo pagar as contas, estão na pindaíba mesmo. Então, e aí as pessoas acabam falando isso, tá? Mas é só para dizer para vocês, trabalhar com a internet é muita dedicação, muita abdicação também, tá? Não é um mar de rosas, existem muitos momentos difíceis, muitos momentos bons também, mas a gente precisa ter planejamento, organização, foco, saber lidar com muitas coisas. E é isso, pessoal. Essas são as minhas 5 fontes de renda digital. Cada uma delas hoje me ajuda a trabalhar de casa, a cuidar dos meus filhos. Vocês já conhecem os meus filhos aqui. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Vocês vão conhecer já já. Essas 5 fontes de renda, elas me ajudam a ter mais liberdade financeira. E se você quiser saber mais detalhes, né, sobre como começar a ganhar dinheiro na internet,
Deixa seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida, com as suas experiências, tá? Eu adoro ler e responder todos vocês. Eu sempre leio todos os comentários e respondo com o coração. Não precisa botar assim, gente, ela. Não, fala comigo. Eu mesma vejo e respondo todos os comentários, tá? E não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu like aí, de se inscrever no canal para acompanhar mais dicas de renda extra, de minimalismo, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E compartilhe também com alguém que quer começar a ganhar dinheiro online, tá? Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz, muita prosperidade. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida abundantemente. Tchau, tchau!